Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com o capítulo Psicologia e Evangelho, do livro Encontro Marcado. Esse livro que está aqui, a imagem atual da edição atualizada, está no canto superior direito aqui da nossa tela, né? É um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O capítulo Psicologia e Evangelho é um capítulo muito interessante e cujo tema é o Evangelho ante a psicologia moderna, né, por definição aí do livro Encontro Marcado, né? E o interessante, quando nós começamos a preparar esse estudo, recentemente eu fiz um estudo também de um livro, né, que aborda esse mesmo tema, o livro que, aliás, eu deixo aqui como sugestão também de estudo, né, para completar o que nós vamos abordar aqui no capítulo de hoje, é o livro Horizontes da Fala, o capítulo Psicologia e Fé, o livro ditado, né, pelo Espírito Miramês, a João Nunes Maia, e que também tem uma abordagem muito interessante na linha do que nós vamos tratar aqui no capítulo de hoje, né? E desde já antes dos destaques, né, que a gente sempre traz, nós colocamos a importância, né, desde esse estudo do Psicologia e Fé, né, nós trazemos a importância dessa abordagem, deste profissional, né, formado, né, na formação da psicologia, né, a formação acadêmica, e que consegue aliar, né, a essa visão da ciência que estuda o comportamento humano, né, a psicologia, consegue aliar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Como esse profissional que se completa, né, com essa visão ampliada, pois assim tem a condição né, de enxergar e de trabalhar o ser de forma integral, né, nos seus aspectos, nas manifestações, né, do corpo e também da alma, né? Essa questão a gente introduz e deixa claro, inclusive, como uma escolha, uma opção que nós fazemos quando da necessidade de optar por esse profissional, por essa profissional no caso, né, que alia essas duas formas, né, de enxergar e de atuar nas questões da mente humana e do comportamento, né, e que, sem dúvida nenhuma, trazem nessa visão integrada uma abordagem que ela é assertiva e ela é, sem dúvida nenhuma, positiva para aquele que está necessitado desse apoio, né? Então, nós trouxemos o destaque ali que Emmanuel fala no capítulo, que vamos ler para nós começarmos aqui o nosso estudo do capítulo de hoje. As ciências psicológicas atualmente contam com diversos sistemas de orientação com que pretendem guiar para a felicidade. Nesse sentido, numerosas publicações correm mundo. Livros para a descoberta do êxito, relacionando indicações para conduta e vantagem, né? E no capítulo ele deixa claro que são vários realmente os manuais, são várias as frentes, né, de trabalho que as ciências psicológicas trazem, e publicações nesse sentido, né? Manuais, compêndios, enfim, né? São vários os livros que estão à disposição para poder auxiliar aqueles que necessitam desse apoio e desse amparo, sempre, lógico, né, visando aí as indicações para conduta e vantagem. E ele continua: cientistas, religiosos, professores e técnicos ensinam processos de autocondicionamento, objetivando a euforia
ou o destaque da personalidade. E todos eles, os que se esmeram no esforço da educação, avançam em rumo certo, aformoseando a face da existência terrestre, seja controlando os impulsos primitivistas da alma ou lubrificando o mecanismo das relações. Então, olha que interessante, nesse destaque, né, desse segundo parágrafo, Emmanuel reconhece, né, que todos esses que militam nas frentes de trabalho, né, do que ele chama aí dos processos de autocondicionamento, né, com o objetivo, né, e o destaque da personalidade, ou seja, do ser, né, todos estão avançando em rumo certo, todos fazem, se esmeram, né, e buscam o esforço para a educação, né, trabalhando o que ele chamou de, né, aformoseando, né, a face da existência, ou seja, tornando a existência mais agradável, mais palatável, né, ante, né, a superação das dificuldades, dos obstáculos que são levados a esses profissionais, né, ou através do controle dos impulsos primitivistas da alma, né, que tanto nós sabemos e reconhecemos como prejudiciais, né, ao comportamento do espírito, né? Ou lubrificando o mecanismo das relações, ou seja, em todas essas frentes e de todas essas formas, aqueles que militam nesse campo estão avançando em rumo certo, como Emmanuel deixa claro para nós. Aí ele destaca, né? Importa reconhecer, porém, com o Evangelho do Cristo, que a vitória desses empreendimentos depende da regra áurea, aplicada na experiência de cada um. Fazes aos outros o que desejas que os outros te façam. Então, nesse momento, Emmanuel dá o tom, né, claro, né, de que a todo esse esforço que foi colocado anteriormente, né, o êxito, a vitória, né, o coroamento desse esforço, ele depende da adesão a essa regra de ouro, né? A regra de ouro do Evangelho, que aplicada, e esse termo faz toda a diferença, né? Aplicada na experiência de cada um, ou seja, vivenciada, não apenas reconhecida teoricamente, não apenas internalizada, mas também colocada em prática, vivenciada. É esse o termo que Emmanuel destaca, né, como aplicada na experiência. Né? Faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Conhecida como nós colocamos e também Emmanuel destaca bem aí, né, como a regra de ouro do Evangelho. E ele continua, né, a base de toda a terapêutica, destinada à garantia da sanidade de consciência, fundamenta-se na tarefa de compreender e auxiliar os nossos semelhantes, como esperamos que os nossos semelhantes nos compreendam e auxiliem. Então, olha que importância. A base de toda a terapêutica reside, né, na compreensão e no auxílio ao próximo, vivenciando desta forma a regra de ouro do Evangelho. Né? E aí nós trouxemos, né, sobre o tema sobre a psicologia e o Evangelho, aprofundando um pouco aí, né, na regra de ouro. Nós fomos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 4, essa definição, esse destaque aí da regra de ouro do Evangelho que nós vamos explorar um pouquinho aqui. E logicamente, né, as conexões que essa definição, esse parágrafo que está lá no item 4 do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, a conexão que ele faz com o tema central aqui do capítulo de hoje. Né? Então vamos ler ali. Ó. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade,
porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então, olha que interessante, né? Nesse destaque que a gente faz aí, né, trazendo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 4, a gente, do capítulo Amar o Próximo como assim, olhem como o Evangelho traz de uma forma clara, né, que essa aplicação, a vivência da regra de ouro do Evangelho, ou seja, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro me fizesse, é o resumo da caridade, é o resumo de todos os deveres que eu tenho para com o próximo. Né? E a gente não falou anteriormente, né, das ciências psicológicas que objetivam, né, o bem-estar, a felicidade do ser. Né? Olha o que, na continuidade, o que esse destaque nos traz. Ó. A prática dessas máximas, né, ou seja, a prática da regra de ouro do Evangelho, tende à destruição do egoísmo. E aí a gente, né, busca lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, né, quando o Kardec pergunta à espiritualidade instrutora, né, qual, dentre todos os vícios, qual aquele radical, ou seja, qual o que está enraizado em nós, né? O radical é nesse sentido, né? Aqueles que estão enraizados no espírito, né? E a espiritualidade instrutora responde lá na questão 913. O egoísmo. Dele deriva todo o mal, né? A verdadeira chaga da sociedade. Então, olhem a conexão aí estabelecida, né? A prática, a vivência da regra de ouro do Evangelho tende à destruição do egoísmo, que é, por sua vez, aquele vício mais enraizado no espírito. Dele deriva todo o mal, do orgulho, a vaidade, né? Todo o mal deriva do egoísmo. Verdadeira chaga da sociedade. Né? Ou seja, trabalhando, vivenciando a regra de ouro, né, o espírito está trabalhando contra aquela que é a maior chaga da sociedade. Né? Ou seja, trabalhando pela destruição do egoísmo. E aí estabelecendo essa conexão com um mundo onde a felicidade verdadeira esteja estabelecida. Olha na sequência. Quando as adotarem, ou seja, essas regras, né, como regra de conduta e base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine paz e justiça. Então, quando formos capazes de estabelecer a regra de ouro como base das nossas instituições, né, base da nossa conduta, né, seremos aí sim capazes de compreender a verdadeira fraternidade, né? Um reino de paz e justiça, um reino de felicidade, né? Estabelecida claramente pela prática daquilo que foi colocado anteriormente, né? Fazer ao outro o que gostaria que o outro me fizesse. Né? E aí, para finalizar, nós, né, trouxemos lá, como citamos no início do estudo aqui, né, o capítulo Psicologia e Fé, do Horizontes da Fala, ditado por Miramês a João Nunes Maia. Né? Olha que interessante, mais uma vez estabelecendo a conexão aí com o tema do nosso capítulo. Né? A psicologia terá um trabalho grandioso quando ela estiver operando paralela aos preceitos elevados da Boa Nova do Cristo de Deus. Ou seja, né, psicologia e evangelho trabalhando juntos, né, para, como falamos, né, o atendimento, o tratamento do ser integral como um todo, né, espírito,
perispírito e corpo físico. Né? Poderá a psicologia, né, poderá nesse, né, quando trabalhando paralelo aos preceitos da Boa Nova do Cristo, poderá aumentar a fé em quem vacila, injetar ânimo no caído e, em muitos casos, saúde nos enfermos. Né? Então, nesse momento, conciliando, né, como nós falamos, todo o conhecimento, toda a formação acadêmica que possibilita a psicologia, né, a compreensão e o estudo do comportamento humano, aliando aos preceitos da Boa Nova do Cristo de Deus, sem dúvida ela poderá operar, né, tudo isso que está aí colocado, né, e certamente auxiliando a todos aqueles filhos de Deus que são os necessitados de todas as matizes. Agradecemos e até o próximo estudo.